Bem-vindas e bem-vindos, eu sou Simone Pavanelli e aqui eu trago informações sobre a síndrome de burnout ou esgotamento profissional e falo muito da questão da necessidade da despressão ou da pressão que a gente sofre no dia a dia em decorrência do trabalho e que não necessariamente chega a ser um burnout, chega a ser um colapso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado porque a pressão tá tão grande que para chegar num colapso, para entrar em burnout, parece que não falta muito. Então hoje eu quero trazer para vocês um conteúdo sobre os indutores internos de burnout. Vamos primeiro fazer uma breve introdução. A pessoa que entra numa escada, numa gradação de burnout, eu falo a palavra escada porque parece que a pessoa está subindo vários degraus e o topo é o burnout. E aqui o nosso objetivo é não subir essa escada ou não entrar nessa gradação. O burnout possui, de acordo com a teoria, até 12 estágios. Então quando ele começa, às vezes ele é imperceptível. Você pode ter vários sintomas e se você está nos primeiros estágios, você pode não associar que a ansiedade, aos sintomas físicos, a insônia e até uma leve depressão, você pode não associar isso com o trabalho. Os indutores externos do burnout, específicos de cada trabalho, eles são mais fáceis de identificar, porque são as pressões mesmo do dia a dia que você vê, né? É o volume de trabalho que você não dá conta, né? No caso de professoras, por exemplo, é uma comunidade escolar que está muito preocupada, né, do ponto de vista da direção dos professores, em como entender agora o pós-pandemia, mas também tem a parte dos alunos, alunas e pais e mães que não estão dando conta, né? Então as professoras estão recebendo esses alunos que estão completamente desestruturados. Na parte da saúde, a gente tem médicos e enfermeiras que lidaram com uma situação de Covid muito grave e agora ainda não tem uma total segurança, mas ainda estão sempre, né, expostos numa situação de risco. E a gente tem as outras profissões, o mundo corporativo está aí com as metas, competições, enfim. Não vou falar de todos, mas só para vocês terem uma ideia que a pressão que cada trabalho exerce, o tipo de ambiente hostil, más condições de trabalho, precarização, isso tudo são indutores externos de burnout ou fatores estressores. Mas hoje eu quero falar dos indutores internos, que são os fatores estressores internos. É aquela parte que a gente pode mudar, né? Se o mundo está pressionando, a gente tem que dar um jeito de despressionar. Às vezes a gente não consegue mudar os indutores externos, a gente não consegue mudar o mundo, mas a gente consegue olhar para nós, fazer a nossa própria reforma íntima, fazer a nossa transformação e ver dentro do seu dia de trabalho o que você pode fazer para mudar, né? O que você pode fazer para se despressionar, porque existem muitos comportamentos, muitos padrões emocionais, energéticos e de pensamento que a gente tem no dia a dia que acabam nos levando a mais pressão. E fazendo esse olhar, pode ser que você consiga até chegar à conclusão que o trabalho que você está não é o trabalho que você quer ficar. E aí você tem que começar a atrair para você um outro tipo de situação, pessoas menos tóxicas, trabalhos menos precarizados ou trabalhos que te exijam menos ou, enfim, que você se sinta melhor. Então vamos lá, tem vários indutores internos e eu separei 7 que eu tenho mais observado na minha prática e que eu acho que são realmente os mais importantes do ponto de vista do burnout. Então o primeiro deles é o descaso com o corpo físico. E esse primeiro ele pode ser um indutor e um sintoma. Dentro dos estágios do burnout, quando a pessoa deixa de se preocupar com as suas próprias necessidades, físicas inclusive, ela é um sintoma. E quando eu falo das necessidades físicas, eu não estou falando só de alimentação, de higiene, eu estou falando de pequenos detalhes, como por exemplo, a pessoa esquece de beber água, a pessoa esquece de ir ao banheiro, né, segura muito, a pessoa trabalha numa cadeira ruim e não percebe que aquela cadeira está dando dor na lombar, ou a pessoa fica muito tempo em pé e ela não procura um sapato adequado ou não procura fazer intervalos que ela possa sentar. Tudo isso tem que ser observado.
ou ela trabalha muito tempo no computador e ela não faz pausas, né? Quem trabalha muito tempo no computador eu, por exemplo, eu tenho que tirar o óculos, tenho que fechar os olhos, tenho que fazer uma massagem assim na testa. Olha, isso aqui, nossa, eu vou até fazer um pouco. Isso é super relaxante. E isso também pega toda essa parte do nervo óptico e te ajuda a relaxar o olho, não prejudicar tanto sua visão, né? A exposição muito ao computador e à luz é muito estressora. Cada profissão tem o seu indutor externo e, mediante a esse indutor externo, a gente tem que saber o que a gente não está cuidando de nós mesmas. É alimentação, é como eu falei, é não beber água, é não ir ao banheiro, né? Então, o acúmulo disso, o acúmulo desse pouco caso que a gente tem com a gente mesmo, vai gerando um monstrengo. E esse corpo, ele não aguenta, né? Chega uma hora que ele vai reclamar, ele vai apresentar alguma doença física, ou ele vai ficar te incomodando com uma enxaqueca constante, sei lá, dores assim, mal-estar. Sabe aquela hora assim que você não aguenta, mas você não sabe o que é? Você fala assim, nossa, eu tô incomodada e não sei o que é. E às vezes é um sapato apertado, né? Sapato apertado no pé ninguém merece. Então, fica para vocês pensarem aí o que vocês não estão fazendo de cuidados com vocês mesmas, né? Segundo, procrastinação. A procrastinação é uma característica, acho que universal, né? Todo mundo procrastina o quanto pode, uns mais, uns menos. E a gente procrastina porque é chato ou porque é difícil, né? Esses são os dois motivos mais básicos, né? Ou porque a gente tá com medo. Tem sempre um motivo que a gente bota uma desculpa e fala assim, isso eu posso fazer depois, isso eu posso fazer depois. Isso vaza energia. Eu quero que vocês imaginem agora um jarro com água e tem um furinho bem pequeno. Então a água ela não sai toda de uma vez, mas ela vai saindo bem aos poucos e quando você vê, o jarro já tá sem água. E é isso que acontece com a nossa energia quando a gente procrastina muito uma determinada tarefa. A solução para isso é sempre o enfrentamento. Tem que fazer, faça. E isso é diferente de você não dar conta do seu volume de trabalho. Porque o grande indutor externo do burnout é você ter um volume absurdo que você não dá conta. Isso realmente são coisas completamente diferentes. Para isso, o que eu sempre oriento veja o que cabe no seu dia hoje. E você vai pensar agora, o que é possível fazer hoje? E faz. E quando você fizer, você tem que se sentir não, porque ninguém tem que nada. Mas você pode dar uma notícia, informa o seu cérebro, informe a si mesma. Isso eu fiz, eu realizei. E procura ficar satisfeita com aquilo que você já fez. Quando você sente prazer numa pequena tarefa que tá concluída, você vai começando a entrar na engrenagem de que é possível realizar. É possível realizar. E você também vai baixando a sua ansiedade e focando no agora, no dia de hoje, e não pensando a longo prazo, porque tudo é muita coisa. Tem gente que olha assim o todo do volume de trabalho e parece que a pessoa quer fazer tudo num dia só. Então tem que dividir esse tempo e isso é diferente da procrastinação. Procrastinação é aquela tarefa que você tem que fazer e que você não pega aquele negócio para fazer nunca. É tipo fazer faxina no quarto, no guarda-roupa, que você sabe que o guarda-roupa tá uma zona, que você tem que arrumar e você não arruma nunca, você não arruma nunca. Isso no ambiente doméstico, isso é ruim, mas no ambiente profissional, isso arrasta uma corrente que vaza energia e é um indutor de burnout que te coloca coloca associado com outros indutores nessa gradação que pode te levar a quadros mais graves. O terceiro indutor está ligado ao quarto, eu vou falar os dois juntos, tá? O terceiro é não delegar e o quarto é o perfeccionismo. Normalmente a pessoa não delega porque ela é perfeccionista e ela acha que só ela vai fazer aquela tarefa bem feita e não confia em ninguém.
tem tipos de personalidades que são muito mais propensas a não delegar e a não confiar em ninguém do que outras. Então, a pessoa que não delega, ela também tem uma certa arrogância, né? Você acha que o outro não vai fazer bem feito igual você. E pode ser que não faça, mas avalia no seu trabalho se a sua régua está muito alta ou se não vale a pena a pessoa fazer realmente um pouquinho aquém do que você, mas você tem uma paz no coração e aquela tarefa está satisfatória. Então compensa você avaliar isso e o seu nível de perfeccionismo. Né? Você é muito perfeccionista? Você preza muito pelos detalhes? Até que ponto os detalhes são fundamentais? Né? Se não for tão perfeito como você quer, vai ter um prejuízo? Enfim, ficam essas perguntas aí para você. O quinto é não saber colocar limite. Isso é um baita de um desafio, porque às vezes você não sabe colocar limite nem para você. Então, são pessoas que trabalham muito, que trabalham 8, 12, 14, 15 horas por dia só trabalhando. Trabalham ou em home office ou trabalham em uma instituição, chegam em casa e ainda vão trabalhar. O que eu escuto? Eu não posso não trabalhar, porque se eu não levar trabalho para casa, não vou dar conta, enfim, eu preciso trabalhar. Aqui eu não vou desmentir ninguém, com certeza, mas eu vou deixar para você a seguinte pergunta: o que você está fazendo com a sua vida? Cadê o tempo do seu lazer? Cadê o tempo do seu descanso? Cadê o tempo do seu relaxamento? Né? É muito complicado você não conseguir colocar esse limite. E tudo isso é um processo. E dentro desse mundo do trabalho que todos nós estamos envolvidos, cada um sabe onde o seu sapato aperta. Mas, por outro lado, eu vejo também pessoas que fazem a mais por determinadas razões e que levam para fazer em casa também por determinadas razões. Tudo tem um motivo e a gente precisa saber qual é o seu motivo. Né? Será que não dá mesmo para colocar esse limite em você mesma? E se não dá para colocar em você mesma, você consegue colocar o limite no outro? Porque a gente está falando aqui de duas coisas diferentes. Colocar no outro é assim: tudo que as pessoas pedem para você fazer, você fala sim? Né? Você é aquela pessoa que diz sim para tudo, que não sabe falar não, que está pegando tarefa de todo mundo? Por que você está fazendo isso? E é tão louco que o que eu escuto é assim: ah, mas eu sei fazer, para mim é fácil, daqui que eu faço. Ah, a pessoa não vai conseguir. Aqui eu chamo de novo a atenção para não delegar, para o perfeccionismo, para a arrogância e para a questão de você conseguir entender que falar não significa ser antipática. Tem gente que também não sabe falar não porque quer agradar todo mundo e acha que fazer as coisas para os outros, tanto no ambiente de trabalho como no ambiente de casa, das relações familiares e afetivas, vai conquistar o afeto das pessoas. E aí eu chamo atenção para a seguinte questão: quando você faz isso, você se dá valor pelo que você faz e não pelo que você é. Então presta atenção, porque a gente tem valor por aquilo que nós somos, não por aquilo que nós fazemos. As pessoas gostam da gente, ou deveriam gostar, ou a gente deveria se relacionar pelo que a gente é, porque é gostoso estar junto, mas não porque é uma troca de favores, ou porque você é uma pessoa que só faz, e tem aquele monte, aquela comunidade tóxica em volta de você, que fala assim: ah, eu vou ficar perto dela, porque ela eu posso pedir toda hora que ela vai fazer para mim. E nós mulheres que temos a questão da sobrecarga, né, que a gente sabe que a gente tem toda a questão do trabalho e a questão do lar, ela fica normalmente a nosso critério
né? Tem mulheres que já conseguem fazer mais a distribuição de uma família colaborativa, outras têm mais dificuldade, mas não dá para pegar tudo, não dá para assumir essa tarefa de gerenciar tudo, de fazer tudo em casa e as pessoas ficarem na folga. As pessoas que eu digo, os homens, né? Porque se tem mais mulheres em casa, normalmente as mulheres arcam com as tarefas domésticas. Então, isso tem que começar a mudar. Já mudou muito, mas eu ainda vejo muita gente patinando nesse assunto e é diário, é uma mudança diária e esse é um não necessário. E esse não é um não ancestral também, né? Porque é um não para as nossas mães, para as nossas avós, para toda a linhagem de energia feminina, né, da nossa ancestralidade, dizendo que agora a gente se permite fazer diferente, né, se permite incluir os homens em tarefas domésticas que há 50, 60 anos atrás seria um absurdo esperar que um homem fizesse. Então, esse é um não clássico que a gente tem que aprender a falar diariamente. E outros nãos, né? Que nãos que você não fala, que estão entalados na sua garganta e que vão te sobrecarregando a cada dia mais e que vão impactando no trabalho, que vão impactando na vida doméstica e que vão impactando na vida afetiva, nas relações sociais, até que evolui para um ponto de você não querer mais o contato com as pessoas porque você não sabe falar não e aí você vira uma esponja que absorve tudo de todo mundo, e aí você já está numa gradação mais avançada de burnout. Então, percebendo como os indutores têm a ver com as gradações de burnout? Uma outra coisa, dá muita importância, né, esse é o sexto, dá muita importância para a opinião dos outros. Então, aqui é a questão do trabalho em equipe também, né? Então, sempre no trabalho não, sempre na vida, as pessoas vão falar da gente. Não tem jeito. E presta atenção, a gente também fala dos outros, porque a nossa mente, ela julga, ela critica, ela compara, ela emite a nossa opinião assim, a gente acha que é importante dar a nossa opinião. E essa é uma tarefa interna também, né? Da gente para de dar opinião. Depois que a gente aprende isso, é libertador. Só vamos falar o que a gente acha, dar a nossa valiosa opinião, quando ela for solicitada, né? E com muito amor, com muito afeto, com muito carinho. Só que tem gente que não aprendeu ainda essa lição. E aí você tá lá numa boa, né? Você tá lá trabalhando, dando o seu melhor, e vem aquela pessoa crica e começa, né, a desfiar um rosário, né? Normalmente não é com amor, né? Se é com amor pode ser até a crítica construtiva. Mas tem pessoas que se impactam mais com isso, que não estão devidamente vacinadas ou protegidas e não percebem que o que as outras pessoas falam de nós é um reflexo delas mesmas. O que a gente vê no outro, normalmente, são características nossas, são conteúdos nossos. O que incomoda, o que irrita a gente no outro é a nossa parte. É aquilo que a gente se sente incomodado na gente. Normalmente são conteúdos inconscientes. Então vamos supor que eu não gosto da minha parte lerda. E eu não gosto mesmo, eu não gosto de ser lerda. Se eu vejo uma pessoa muito lerda na minha frente, né, tendo lentidão para fazer algum trabalho que eu faço com o pé nas costas, me dá uma certa irritação. Mas, né, depois de tanto tempo de terapia, de estudo e de tratamento, eu já sei que é a minha parte lerda. Então, por esse motivo, eu não me irrito mais, faz muito tempo, com gente que tem um processo mais lento. Mas eu tô contando esse exemplo só para vocês entenderem qual é a dinâmica. Então, se vocês olham uma pessoa, vamos supor que a pessoa é agressiva, e vocês se incomodam muito da pessoa ser agressiva, se irritam muito, é a parte de vocês, porque todo mundo é agressivo, todo mundo tem uma parte de agressividade que precisa ser canalizada de uma maneira social, de uma maneira saudável. E aí, se você se irrita muito, é a sua parte de agressiva que você não aceita e que te incomoda tanto ver no outro. O outro é sempre um espelho nosso. A outra pessoa, a outra situação.
é sempre um espelho nosso. Então, quando a outra pessoa vem despejar na gente a opinião dela, a gente devolve, porque nós estamos sendo espelho dela. Então, a opinião dela não tem a ver com a gente. A opinião dela sobre nós tem a ver com ela. Então, ela que resolve o problema dela. Faz Se ela vem, chega pra você e fala assim, olha, isso aqui que você fez podia ter sido melhor. Você fala assim, que bom que você pensa isso. Vou melhorar sim. Você pode até avaliar se pode ser feito melhor mesmo. Claro, às vezes pode. Às vezes a gente faz coisa errada, a gente faz cagada. Mas assim, se é um chefe seu, é uma relação diferente, né? Ele vem falar, ele vem te dar uma devolutiva. Claro, uma pessoa que trabalha com a gente numa hierarquia, né, acima, que tem essa função, né? Mas percebe que se essa relação está sendo construtiva, como que é essa relação e como é que você aceita o que a pessoa fala? Porque tem também quem não sabe aceitar a crítica. Quando vem uma crítica, você se sente completamente destruída. Isso é típico de um determinado traço de caráter, de acordo com a teoria haitiana, que é o traço masoquista. A pessoa não está preparada para ouvir crítica, ela se sente muito humilhada, né? Lá embaixo. E isso tem que ser trabalhado, né? Esse emocional tem que ser trabalhado, tem que ser fortalecido, para a gente entender que a gente não é perfeito, né? Aí vem lá o perfeccionismo. Se você não aceita a crítica e você é uma pessoa perfeccionista, é o par perfeito para ser um bom indutor de burnout. E por fim, eu deixei o que eu acho que é o indutor mais importante, que também é um sintoma, que é quando você deixa de se divertir. É quando você acredita que se divertir não importa. Quando você acredita que se você abrir uma janela no seu tempo, no seu final de semana ou na sua noite, para você ter prazer, isso vai gastar a sua energia. Então você fala assim, eu não vou sair, não vou me relacionar, não vou dançar, não vou cantar, agora que a pandemia deu uma sossegada e a gente está podendo fazer essas coisas de novo, você acha que mesmo assim não vale a pena, porque você vai se cansar muito. Enquanto é um indutor de burnout, você ainda tem energia para fazer isso. E aí assim, quando você trabalha muito, a única coisa que você quer quando você chega em casa é ficar no celular não vendo nada, né? Ficar passando ali o dedo no Instagram, no Face e rodando no YouTube, vendo qualquer bobagem. O que acontece? Essas bobagens que você acha que são tão inofensivas, elas nem sempre são inofensivas. Tudo que a gente assiste tem uma mensagem implícita e explícita. A mensagem explícita é óbvia e a implícita são as mensagens subliminares. Sempre tem alguém querendo convencer a gente de alguma coisa, né? A mídia de massa está querendo convencer a gente o tempo inteiro de alguma coisa. As novelas estão aí para convencer a gente o tempo inteiro de alguma coisa, e principalmente de que a sociedade é assim mesmo e não vai mudar, e cada um fique no seu quadrado, cada um no seu lugar. E então é muito complicado você deixar a sua mente suscetível às redes sociais. E você acha que você está descansando, mas você não está descansando. Você está lendo ali mensagens que estão te afetando diretamente. Você está vendo a vida de outras pessoas passar na sua frente, vidas provavelmente falsas, porque as pessoas postam uma felicidade que não existe, ou postam uma lamentação. Então tudo é fonte de impacto, né? Tudo são estímulos que vão te impactando cada vez mais. Então eu estou deixando isso porque o prazer, ele é inenarravelmente a coisa mais incrível que pode acontecer para a recuperação de energia. Então onde está o seu prazer? O meu prazer está em ficar na internet, nas redes sociais. Isso é um prazer falso. Isso é um prazer que a sua mente desaprendeu estar no prazer real. O prazer real é o prazer da afetividade.
e que não é comer um bolo de chocolate com recheio e cobertura de brigadeiro, porque isso é a intoxicação pelo açúcar, né? Altamente inflamatório, enfim. Então, que tipo de afeto você pode nutrir no dia a dia que não tem a ver com trabalho, né? E podem ser coisas que você faça sozinha, né? A gente está falando de redes sociais, mas você pode querer assistir um filme que realmente é gostoso, com alguém da sua família. Você pode ouvir uma música, fazer um relaxamento, uma meditação, ler um livro. Tem muita coisa que dá para fazer sozinha que realmente dá prazer. Tem a própria atividade física, que traz prazer, que traz liberação, mas não dá para suprimir da vida o contato com as pessoas. A pandemia já fez isso com a gente por 2 anos e a gente viu o caos que aconteceu com o aumento dos índices de depressão, de ansiedade, né, de várias questões relacionadas à saúde mental, porque a gente ficou confinado nas nossas casas, né? As pessoas que moram sozinha, muito mais em sofrimento do que as pessoas que moram com a família. Mas quando a pessoa entende, quando a gente entende essa questão do prazer, né, a gente já consegue incluir no nosso dia a dia. E às vezes até de uma maneira forçada, que é aquela coisa assim, é tipo academia, né? Você sabe que faz bem, mas você não quer chegar lá. E aí se você vai, quando chega lá, você gosta de fazer e depois o resultado é benéfico. Academia, eu fiz um parênteses, mas assim, se você tá num estado realmente muito cansada, às vezes você precisa dormir também, tem isso, né? Às vezes a própria atividade física, ela te exaure mais, tudo tem que dosar, tudo é o equilíbrio, né? Você não vai se dispor a fazer uma coisa que tá te agredindo só para dizer, eu faço exercício físico todo dia. Tudo tem que ter um equilíbrio. E para finalizar, eu quero falar da incrível importância da arte nessa questão da recuperação da energia, da catarse positiva, de você manifestar os seus estados inconscientes de uma maneira saudável e de você adquirir, a palavra ruim porque ninguém pega o prazer, mas de você ter prazer, de você manifestar o prazer, a alegria, né, a alegria natural que todo mundo tem. Outro dia eu estava ouvindo aquela música Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Olha que frase bonita, viver e não ter a vergonha de ser feliz, né? A gente sabe que o mundo está ao caos, a gente sabe de todos os problemas sociais, políticos e econômicos, mas a gente tem que encontrar motivos no nosso dia a dia, na nossa vida, porque eles existem, para a gente expressar essa alegria e essa felicidade de estar vivo. Pode não ser fácil, mas esses motivos existem na nossa vida, existem na sua vida, eu dou certeza para vocês. É uma questão de ter um olhar diferente, de você estar predisposta a olhar para a sua vida de uma maneira diferente e se colocar na abertura para as relações, na abertura para ter prazer, né, para se colocar à disposição para o prazer e descobrir o que te dá prazer. E não é aquele prazer falso das redes sociais, nem o prazer falso não, né, do bolo de chocolate, é um baita prazer químico, mas que depois te coloca num buraco negro. Então eu deixei aqui para vocês os 7 principais, do meu ponto de vista, indutores de burnout, e que no dia a dia eles podem, sim, associados entre eles e com outros, colocar você numa gradação que te leve a esse colapso chamado burnout. E mesmo que você não chegue lá, se você ficar transitando nessa gradação de burnout, é muita perda de energia, o esgotamento é grande. Então sempre fica aquela dica final de você procurar processos terapêuticos, procurar se ajudar, procurar o autoconhecimento. E terapia é um curso sobre você mesma. Quanto mais você se conhece, mais você vê que você precisa se conhecer, mais você faz mudanças, você vai mudando e é um processo gostoso.
Então, se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, envia para suas amigas que você acha que vão ter interesse. E se tiver alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários ou me procura no Instagram, @pavanelli.simone, e manda lá para mim sua pergunta no direct que eu vou ter o maior prazer de responder, tá bom? Até a próxima!